analfabeto de Angicos, discursando diante do presidente Goulart, declarou que não era mais massa, mas sim povo, o que ele evidenciava ao grande público era justamente o poder que os círculos tinham para instaurar a democracia transitiva. O Freire, lá no Educação como Prática da Liberdade, ele relata esse encontro que teve do presidente Goulart com os participantes dos círculos, né? O presidente Goulart foi até Angicos, que é uma cidadezinha no sertão do Rio Grande do Norte, para ver esse trabalho do Freire, que estava ganhando muita notoriedade, e então ele faz um convite para o Freire, né? Para ele participar de um programa nacional de alfabetização que ia se iniciar em janeiro de 64, se eu não me engano. E é curioso também notar que o Castelo Branco também estava lá. Então, teve uma cerimônia em Angicos que reuniu vários nomes ali da política brasileira. Estava todo mundo lá, a gente pode dizer, naquele círculo de cultura. Os círculos transformaram a massa de camponeses em povo, isto é, em um sujeito político capaz de dirigir efetivamente a coisa pública. Não causa surpresa, então, que as elites que lucravam com a oligarquização do governo brasileiro não tardaram a apoiar o golpe quando, em 64, Goulart anunciou que criaria mais de 20 mil círculos de cultura em todo o país. Então, logo se deu o golpe, os círculos foram abolidos e seus participantes perseguidos. Freire foi preso e forçado ao exílio, mas seus livros, muitos em edições clandestinas, circulavam cada vez mais entre os intelectuais brasileiros e brasileiras, formando uma legião de seguidores, dentre os quais a gente pode incluir o Augusto Boal, que se referia a Freire como, a expressão é dele, seu último pai. O Boal, ele reconhecia nessa dívida, ele falava, para que a minha obra pudesse existir, Freire teve de existir. Nos anos 90, o criador da estética do oprimido conduziria as reflexões de Freire sobre democracia transitiva a um novo patamar. E aqui eu vou para o segundo momento, democracia transitiva em Boal. Publicado pela primeira vez em 1996, Teatro Legislativo é o livro em que Boal explica como compreende a democracia transitiva. O que é o teatro legislativo? Em resumo, é um conjunto de práticas que instaura a democracia transitiva. O teatro legislativo aplica diretamente para o âmbito do governo representativo as práticas que Freire empregara nos círculos de cultura. No capítulo 2 do livro, Boal explica que o termo transitividade era usado por Freire para expressar um movimento interativo entre educadores e educandos, pautado pelo diálogo democrático que os permitia construir conhecimento e autonomia. Na pedagogia freiriana, o conceito de transitividade está intimamente ligado ao construtivismo epistemológico. Isto é, a ideia de que o conhecimento não é algo que precede a interação do professor com os educandos e educandas. Conhecimento, em vez disso, ele é construído na medida em que educandos e educadores interagem entre si. Então, por isso que a gente diz, né, bom, o professor, quando ensina, ele também aprende, porque essa interação, ela constrói conhecimento. Então, esse é o construtivismo epistemológico que a gente encontra lá no Freire. No teatro legislativo, Boal propõe resgatar a democracia transitiva do Freire. Para esclarecer como a compreende, Boal começa descrevendo o que a democracia transitiva não é. Em primeiro lugar, a democracia transitiva difere da democracia direta grega, modelo de associação política que os modernos, no entender de Boal, não devem imitar. O tipo de democracia que os gregos praticavam era imperfeito, não só porque se apoiava na escravidão, mas também porque a democracia grega só concedia a cidadania a uma parcela minúscula da população. Na medida em que contava com um número extremamente reduzido de cidadãos, a democracia grega dispensava o uso de instituições representativas e promulgava as decisões governamentais por meio do que Boal chama de plebiscitos orais, que ocorriam na praça pública. Em regimes cujo corpo citadino ultrapassa a casa dos milhões, a representação, diz Boal, se torna uma condição necessária para a democracia,
porque ela permite criar decisões coletivas a partir da interação de cidadãos e cidadãs que agem em diferentes espaços e tempos. Então a representação é um mecanismo de unificação. Ela é um expediente que permite a gente, né, congregar ações que se dão em diferentes espaços e tempos. Ok, diz Boal, é uma condição necessária para a democracia, mas ele acrescenta logo em seguida, mas não suficiente. Imediatamente após afirmar a inviabilidade de recriar a polis ateniense na modernidade, Boal acrescenta que a democracia transitiva está longe de se identificar com os governos representativos existentes. Apesar de se autodenominarem democracias representativas, os nossos governos não são democráticos, porque o tipo de representação que praticam confina a participação popular a um instante solitário do voto. Toda democracia representativa é um governo representativo, mas nem todo governo representativo se qualifica de democracia representativa. Então, não são a mesma coisa, né? O governo representativo é algo mais amplo. É importante frisar isso, porque às vezes as pessoas confundem. Elas veem governo representativo e democracia representativa como sinônimos, e não são. Governo representativo é qualquer forma de governo que recorra à representação como mecanismo de governo. Então, nesse sentido, a gente pode falar, bom, o Brasil é um governo representativo. Democracia representativa é um subtipo de governo representativo. É aquele governo representativo onde a representação que se pratica é, de fato, democrática. E aí que a gente pode questionar o caráter do Brasil enquanto democracia representativa de outros países. Nos governos representativos existentes, o exercício do sufrágio é paradoxal. No mesmo momento de exercê-lo... Só um pouquinho. Odirene, por favor, tu pode fechar o teu áudio? Acho que deu, Gustavo. Desculpa interromper. Não, tranquilo. Qualquer coisa que quiser perguntar e pedir para parar. Já estou terminando o segundo momento. Já passo a palavra para o Samon. Então, é paradoxal, né, dos nossos governos representativos, o exercício do voto. O Boal diz lá no teatro legislativo. Por quê? Porque no momento que você vota, o teu poder de influenciar o representante desaparece. Segundo Boal, isso acontece porque os meios que temos para influenciar nossos representantes no período entre as eleições são escassos. Para que o governo representativo se democratize, é necessário que o povo participe da política ativamente no intervalo entre uma eleição e outra. Em outras palavras, é necessário romper com a dicotomia ator versus espectador, que relega os representados à inação política. E aqui eu cito Boal. Não admitimos que o eleitor seja um mero espectador do parlamentar. Fim de citação. Foi imbuído dessa convicção que, em 93, o Boal foi eleito vereador do Rio de Janeiro. Trilhando uma terceira via entre a democracia direta dos antigos e o governo representativo oligárquico dos contemporâneos, a democracia transitiva provoca a irrupção de uma representação democrática ao implementar uma relação transitiva entre representantes e representados. Então, aquilo que o Freire fazia no âmbito do círculo de cultura, na educação, o Boal vai transferir para o âmbito do governo representativo. Na democracia transitiva, o representado é instigado a construir diferentes pautas e propostas legislativas junto com o representante. Ao estender o princípio da transitividade ao governo representativo, o Boal endossa o que a gente pode chamar de construtivismo representativo. Então, o Freire defendia o construtivismo epistemológico e o Boal o construtivismo representativo. O que é o construtivismo representativo? É a ideia de que a pauta política ela não precede a relação de representação, ela é construída por meio da representação. Então, o representante não é só alguém que descreve uma proposta prévia. Ele é também alguém que ele tem um aspecto propositivo, né? Ele é um catalisador, ele cria. O objeto a ser representado não antecede a representação. Pelo contrário, o objeto representado é construído ao longo do processo representativo. Na democracia transitiva, o representado auxilia o representante
na formação da proposta legislativa que este vai pleitear na Assembleia. Quando opera de maneira democrática, a representação constrói pautas coletivas que promovem a autonomia do povo. Uma vantagem da democracia transitiva é que ela se vale das instituições representativas como vetor de promoção da autonomia dos sujeitos. Boal potencializou o aspecto crítico dos juízos populares ao criar uma série de espaços onde os representados deliberavam, em pé de igualdade, sobre os temas que os representantes deveriam legislar. E ele chamou esses espaços de núcleos. Então a gente pode dizer que os núcleos, eles são um análogo dos círculos de cultura. Por que eles são um análogo um do outro, né? Porque os dois cumprem a mesma função. Os dois criam espaços deliberativos que democratizam o governo representativo, são espaços de participação local, onde as pessoas conseguem, né, propor as suas pautas, né? Elas formulam as suas pautas juntas. No período em que foi vereador, Boal e seus assessores estimularam a criação de mais de 30 núcleos na cidade do Rio de Janeiro. A maioria dos participantes era composta por pessoas, e eu cito Boal, da classe baixa, proletários ou desempregados, né, ou seja, pessoas oprimidas economicamente. Mas também havia núcleos que se juntavam porque eram oprimidos por causa de raça, gênero, sexualidade, religião ou deficiência física. Valendo-se do arsenal do teatro do oprimido, os participantes dos núcleos discutem os problemas que os afligem e ensaiam soluções para eles, né? A questão do ensaio é muito forte no Boal. Então, para você perder as travas, né, que você tem, você ensaia nesse espaço protegido para depois você, né, conseguir se posicionar num ambiente mais amplo. Então, esses são os núcleos, são espaços, né, de interação local da comunidade. O outro acréscimo que Boal introduz na sua versão da democracia transitiva e que não tinha na do Freire é a Câmara na Praça. Como o nome já deixa antever, a Câmara na Praça prolonga para a praça pública os procedimentos deliberativos adotados na Assembleia Representativa. Trata-se de uma reunião aberta ao público que busca produzir rascunhos de projetos de lei, né, que no vocabulário de Boal são chamados de súmulas, sobre um determinado tema. Então, quando a reunião... Você não está aprendendo nada dessa discussão, Bernardo? Então, terminada a reunião, as súmulas são enviadas para um representante que vai ficar encarregado de transformá-la em um projeto de lei e defendê-la perante a Assembleia. Na denúncia do caráter não democrático da representação política que o Boal tinha feito no Teatro do Oprimido, em 74, o Boal tinha estabelecido que um governo representativo ele é oligárquico quando os seus representantes dizem falar em nome do povo, e aqui eu estou citando ele, sem ouvi-lo, traduzindo em sua própria linguagem de elite as palavras que em nenhuma parte foram pronunciadas. A Câmara na Praça, ela salvaguarda o caráter democrático da representação, porque ela permite aos representados articular com suas próprias palavras as suas demandas. Então, os representados eles conseguem comunicar suas opiniões para os representantes. Então, no final da Câmara na Praça, você elabora a súmula, que é construída depois de um debate, né, entre os participantes, e os pontos dela são votados. E quando o Boal foi vereador, ele recebeu dezenas de súmulas e defendeu elas na Assembleia Legislativa, e destas, 13 viraram leis, que até hoje estão em vigor, se eu não me engano. Então, não é algo impraticável. Eu digo isso porque uma vez eu estava participando de um evento de representação, e eu estava explicando, né, a Câmara na Praça, e um grande autor que trata de representação política, ele virou para mim e falou, mas isso é inviável. Eu falei, não é inviável, foi praticado. Então, o Boal conseguiu praticar isso, e outras cidades também já praticaram, Santo André, Vancouver, Berlim e outras. Então, se é possível, a gente também que às vezes tem que lidar com essa atrofia, né, da imaginação política, de achar, não, tudo que a gente tem é o governo representativo tradicional. Não, a gente consegue inovar, né? E o Boal conseguiu, né, quando ele foi vereador.
Então, a Câmara na Praça, ela democratiza a representação porque permite aos representados deixarem de ser meros espectadores dos representantes. Desde sua criação, o governo representativo tem se recusado a conceder poder institucional ao povo reunido na praça pública. Na contramão desta recusa, a Câmara na Praça concede aos representados o poder de intervir diretamente na produção dos projetos de leis que são debatidos na Assembleia. Então é diferente, é um mecanismo participativo diferente do referendo ou da eleição. Porque no referendo e na eleição, o corpo de eleitores ele reage a uma proposta que já é dada. Com a Câmara na Praça, a gente ganha o poder de construir a pauta. Então é diferente, né? Não é só uma reação, você ganha um poder propositivo. Na sociedade atual, a abertura de canais, e aqui eu estou me encaminhando para a conclusão, a abertura de canais participativos é sem dúvida importante. Igualmente necessário, porém, é estruturar esses canais de modo a promover, e aqui eu cito Boal no Teatro Legislativo, o desenvolvimento pleno do cidadão atrofiado. Então, para concluir, né, por que eu acho, por exemplo, que uma das contribuições, né, que a gente pode tirar da teoria da democracia transitiva é a seguinte, que não basta só, você encontra hoje entre nós grandes autores falando que, para superar o déficit democrático que o nosso governo vive, a gente precisa instalar uma democracia digital. Então, abrir um espaço onde a gente tem as tecnologias que permitem isso. Aborto, tem que legalizar o aborto ou não? Vamos votar no Facebook. Então, o que o Boal e o Freire mostram, né, o que o conceito de democracia transitiva mostra, é que o buraco é mais embaixo, não é só isso. Você precisa, sim, ampliar a participação, mas também criar espaços para descolonizar a mentalidade das pessoas. Porque, senão, é grande o risco de, quando as pessoas participem, elas simplesmente confirmem os velhos preconceitos de sempre que as oprimem. Então, você precisa criar espaços de participação qualificada. A gente viu isso agora, não viu? Então, a gente tem um espaço, uma tecnologia que permite pessoas em diferentes espaços, né, conversar, mas isso por si só não garante autonomia. Então, para averiguar se uma decisão foi autônoma, não basta constatar a presença do consenso. É preciso também verificar o processo por meio do qual o consenso se forma. Então, o Bernardo, que estava aí, né, falou do Bolsonaro. Bom, eu posso dizer, eu conheço pessoas, meus pais votaram no Bolsonaro na penúltima eleição. Só que o processo judicativo que levou eles a tomar, então foi uma decisão autônoma, não foi na medida em que ela foi completamente alimentada por notícias falsas. Então, para você averiguar se uma decisão é autônoma, se uma decisão política foi autônoma ou não, o momento o momento eleitoral ele é a ponta do iceberg. Então, ok, realmente, a eleição ocorreu normalmente em 2018. Mas como esse consenso se formou, se você olha esse pedaço de gelo que está embaixo, se ele é muito contaminado por um fluxo imperfeito de informações, você pode pôr em questão o caráter autônomo da decisão. E eu acho que esse é o a grande contribuição deles, né? É mobilizar a participação popular junto com conscientização política. Então, você cria espaços deliberativos que faz isso, né? Então, terceiro momento, três contribuições do Freire e Boal. Primeiro, eles se opõem a essa oposição rígida entre democracia e representação, de achar que para ter democracia você não pode ter representação, não pode ter instituição representativa. Segundo, eles mostram que a participação... Hoje está fervendo, ele veio quente, e hoje está fervendo, quer dizer... E mostrar que a gente precisa de espaços de participação qualificada. E mais, para a gente ampliar a democracia, a gente precisa superar a injustiça estética, a atrofia das capacidades epistêmicas e estéticas das pessoas, que é provocada pela opressão. E aqui eu passo o gancho para o Samon, que vai falar com muita propriedade, eu imagino, conhece muito melhor do que eu, sobre a questão da estética no Boal.
Só um pouquinho, Gustavo, tu tá com o microfone fechado. Eu vou passar a bola para o Samon agora. Tá, não, tu falaste a primeira e a segunda e a terceira, eu acho que a gente não conseguiu ouvir, né? Porque foi bem na hora que entrou um. Eu não sei, vocês concordam que a gente não deixe mais ninguém entrar na sala para a gente, senão a gente perde total raciocínio, pode ser? Pode ser. Então tá, se tiver alguém que vocês conheçam aí, nos avisem aqui, porque daí a gente deixa entrar, tá? Então, retoma, Gustavo, faz favor. Então as 3 contribuições, né? A primeira é desfazer essa antítese entre participação democrática e representação política. Então, que você encontra em autores de certa proeminência aí de falar, não, para ter democracia tem que acabar com a representação, né? Tem que destruir as instituições representativas existentes e começar do zero, por assim dizer. Então, não, essas instituições elas estão aí, a gente pode ocupá-las e mobilizá-las, claro, tendo ciência dos limites delas. E a segunda é mostrar que não é só a participação, porque você encontra isso na teoria democrática. Pessoas que falam, então a gente tem um déficit democrático dos nossos governos representativos. Como que a gente espera isso? Abre espaço de participação. E não é só isso, né? E o terceiro é mostrar que a ampliação da democracia exige superar a injustiça estética, a atrofia das capacidades estéticas das pessoas. O que eu estou chamando de capacidades estéticas? Nossa capacidade de perceber e sentir o mundo. Então, se a gente está, para usar a expressão do Boal, atrofiado, você precisa primeiro trabalhar, né? Você precisa primeiro desatrofiar para daí garantir que a participação dê vazão à autonomia. Porque senão você pode ter o que tem agora, um monte de gente participando e bobeira. Com a exceção de nós, né? Não somos todos. Estou me referindo aí a essas pessoas aí que atrapalharam aí a gente. Não sei, tem uma sugestão para a gente trocar de sala, acho que vamos tentar ficar mais uns minutinhos nessa, de qualquer forma a gente está retirando as pessoas da sala, não está entrando mais ninguém, pode ser que agora dê certo. Quer falar, Nina? É sobre a questão da sala, só acho que como a sala está, a gente colocou no chat o link, eu acho que trocar de sala não adiantaria muito nesse momento, né? Mas o que eu queria só destacar em relação à fala do Gustavo, assim, que eu fiquei bastante tocada nesse final, que a apropriação de Paulo Freire é uma apropriação estética, né? E de Boal também parte desse lugar, mas do Boal é mais óbvio, digamos assim, porque ele está trabalhando com uma questão mesmo da arte, né? A mão é essa. Mas eu fiquei bastante tocada com a ideia de que em Paulo Freire a estética também é fundamental. Lógico que a gente vem falando sobre isso nos cafés e discutindo sobre isso, mas eu acho que a questão estética geralmente ela é relegada a um segundo plano quando a gente fala de Paulo Freire, ela exige uma reflexão mais aprofundada e não é profunda, ela está ali, está bem evidente, inclusive, né? É nesse sentido que eu acho que o debate proposto pelo Gustavo é muito interessante, assim. Vamos lá, então, ouvir o Samon. Vamos ver se a gente consegue ter nessa sala, não está entrando mais ninguém. Samon. Oi, Liana, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Uhum. Que bom, tá. Não sei se vocês querem que eu fale, quer abrir para pergunta já depois da fala do Gustavo, não sei. Acho que podemos seguir, Samon. Tá bom, tá legal. Bom, então, primeiro eu queria agradecer a oportunidade. O Gustavo, quando me mandou a mensagem, eu fiquei muito agradecido, assim, porque
no fundo, a gente veio trabalhando com essa relação do Boal com Paulo Freire, e, e depois resultou nesse livrinho que o Gustavo mencionou, que é esse daqui, né, que a gente organizou, né, Boal e a Filosofia, que tem vários textos que trazem essa ligação, né, muito frutífera e muito próxima que tem dos trabalhos do Paulo Freire e do Boal, embora atuando quase sempre majoritariamente em campos diferentes, né, inclusive como a Nina falou, que agora tem pontos de contatos muito potentes, né, enfim, então, quando o Gustavo falou, eu fiquei muito satisfeito de poder fazer essa fala e tal, mas queria aproveitar, já que o Gustavo fez uma fala um pouco mais densa do ponto de vista de conteúdo, queria aproveitar que ele já construiu um caminho, digamos assim, epistemologicamente bem construído sobre essa relação, para falar um pouco, porque eu acho que tem tudo a ver com a proposta do café, para falar um pouco de como eu venho nos últimos anos fazendo deixando o Boal, né, ou aquilo que eu consigo captar, né, dessa trajetória extraordinária do Boal na minha atividade como professor, porque eu acho que tem tudo a ver com a relação da gente pensar os processos de educação, né? Tem muitos professores aqui presentes, alguns que eu conheço, estou vendo, né? E enfim, queria tratar um pouquinho disso, né? E aí eu vou destacar alguns pontos importantes assim que eu vejo nessa relação, tá bom? Mas eu vou fazer uma fala então um pouco mais solta, assim, vocês espero que seja proveitoso para vocês, tá? Bom, eu já tinha um contato com o teatro antes de virar professor, mas quando eu fui trabalhar na Universidade Estadual do Paraná, onde a professora Gisele, que está aqui nos acompanhando, né, foi minha colega durante muito tempo. Muita saudade de você para inventar arte aqui, menino. O que aconteceu foi o seguinte, assim, essa universidade, ela fica, acho que é importante tocar nesse assunto, é uma universidade que fica numa região que é um bolsão de pobreza, né, na região centro-sul do Paraná e da região do Planalto Norte catarinense, né, aquilo ali é um bolsão de pobreza, né, desses dois estados, a região talvez mais pobre desses dois estados. Essa universidade, ela está, né, enraizada ali nesse lugar, e ela tem uma periferia, né, que é de agricultores, que é de, enfim, de, de povos que foram se constituindo naquele lugar, uma parte de imigrantes ucranianos, uma parte de imigrantes poloneses, uma parte de indígenas, um pouquinho de alemães, italianos, enfim, é um território super fragmentado do ponto de vista dessas identidades, né? E um território pobre, né? E atuando ali como professor, né? Conforme a gente ia, né, entrando nos espaços mais periféricos e percebendo a realidade que circundava esses lugares, eu fui trazendo, né, o contato com aquele espaço foi me lembrando do quanto o Boal podia ser potente naquele trabalho, né, na minha relação com aquele espaço, né? Sobretudo pensando vou recuperar uma frase do Gustavo, lá no começo da fala dele, quando ele fala de transformar a massa em povo, né? Ou seja, dar a esse sujeito próprio da democracia efetivamente a sua condição, né, de não ser subordinado a qualquer coisa que seja, a qualquer coisa que venha de fora e que diga você deve ser esse tipo de sujeito, né, e nesse sentido a sujeitar a pessoa, né, a atender às demandas de quem quer que seja, né. E atuando nesse espaço, eu fui percebendo como aquele Boal que eu conhecia um pouco de ver e um pouco de contato de livro, como é que ele podia sair do livro, né? Saiu do espaço do território, foi para o livro, sair do livro de novo e voltar para o território, né? Fazer essa volta, assim, né? E aí, claro, com as minhas limitações da leitura e do contato que eu tinha com o Boal, mas experimentando com grupos de alunos como a gente podia usar algumas técnicas do Boal naqueles territórios em que, não sei se todo mundo conhece, mas é uma região que tem um ponto de contato que é muito interessante com o Boal, porque é uma região de silenciamento, né? É uma região de não se poder falar sobre as coisas, né?
E aí, até recuperando um pouco o comecinho da estética do oprimido do Boal, bem no comecinho, eu vou ler um trecho bem pequenininho para vocês, tá? Quando ele diz assim, ó: sempre lamentamos que nos países pobres e entre os pobres dos países ricos seja tão elevado o número de pré-cidadãos fragilizados por não saberem ler nem escrever. O analfabetismo é usado pelas classes, clãs e castas dominantes como severa arma de isolamento, repressão, opressão e exploração. Mais lamentável é o fato de que também não saibam falar, ver nem ouvir. Esta é igual ou pior forma de analfabetismo, a cega e muda surdez estética. Se aquela proíbe a leitura e a escritura, esta aliena o indivíduo da produção da sua arte, da sua cultura e do exercício criativo de todas as formas de pensamento sensível. Reduz indivíduos, potencialmente, à condição de espectadores. Né? Esse é um trecho do iníciozinho da Estética do Oprimido. E essa coisa da fala, do uso da palavra, de conseguir fazer com que pessoas criadas, formadas em regiões de silenciamento, né, e de dificuldade de acesso ao uso público da razão, à fala nos espaços públicos, né, que é um pouco isso, essa história desse lugar, é a história de muitos lugares no Brasil, né, principalmente conforme a gente se afasta um pouco dos grandes centros, a gente vai percebendo que isso faz parte do nosso processo de formação no Brasil. São muitos regimes de silenciamento, são muitas formas de silenciamento, são muitos instrumentos do Estado que operam nesse silenciamento, né? E que vão se consolidando historicamente. E aí, naquele espaço, eu vi assim, nossa, de fato, talvez isso aqui só funcione, né, tendo como um repertório disponível aqui, né, o trabalho do Boal. Né? E aí, então, ali eu começo a, efetivamente, na prática, como docente, né, associar ali, digamos assim, aquilo que talvez seja uma orientação que eu tive, não de formação, mas de concepção de educação, de ensino, de escola, né, de fundo freiriano, digamos assim, né, não sou estudioso de Paulo Freire, né, mas consegui, então, conectar isso naquele espaço, né, e trazendo cada vez mais, né, as práticas artísticas para a minha sala de aula, para a minha atividade como docente. Né. No fim das contas, aí, agradecendo, né, o Boal, dando, por uma certeza, por uma coisa que para mim talvez fosse na época, talvez seja para alguns professores uma desconfiança, uma aposta, né, mas trazendo essa certeza de que a arte e a estética são instrumentos de libertação. Né? Então, eu começo a partir daí então, a pensar muito essa relação na prática da sala de aula, né? Quando a gente sai da sala de aula e vai para o campo, mas também dentro da sala de aula, como potencializar essa relação de ensino, né, com elementos artísticos, fazendo arte, né, enfim, construindo espaços onde as pessoas possam se expressar artisticamente, né, e aí, nesse sentido, desfazendo aquele processo de silenciamento, desfazendo, né, a cega e muda surdez estética. Então, trocando em miúdos aqui, como fazer para, estando num espaço de silenciamento, que é na rua, mas que ele se reproduz nos espaços formais de ensino, como fazer para nesses espaços, porque quando a gente está na sala dela fazendo formação, a gente espera das pessoas que elas se manifestem, né? Não sei se todo mundo aqui é professor, mas quem é professor a gente espera um diálogo, a gente espera ouvir nessa escuta, a gente vê como a pessoa pensa, qual o repertório que ela traz, quais as dores que ela traz, quais as vitórias que ela traz, quais as questões que perturbam as pessoas, né? E se a gente não escuta isso, parece que a gente está falando para alguém que ou não está ouvindo a gente, ou para alguém que está, a expressão que o Gustavo usou ali, vou tentar recorrer a ela para a gente casar as nossas falas aqui, do atrofiamento, né? De atrofiar, de impedir o desenvolvimento, de não deixar que uma determinada
um determinado movimento, uma musculatura, uma força, uma potência, né, se desenvolva, né, que ela seja reduzida, né, que seja impedida de desenvolver as suas possibilidades, né? Então é isso. Então passei a pensar muito isso e acredito muito nessa possibilidade, não, na necessidade que a gente tem, né, de em muitos espaços entender a arte e a estética como instrumentos de libertação, né? E aí eu queria lembrar três coisas breves, bem introdutórias, do comecinho da estética do oprimido do Boal, né? Primeiro, então, que existem, pelo menos, digamos assim, né, duas formas humanas de pensamento, o sensível e o simbólico, né, e que eles são complementares. A necessidade de repudiar essa ideia de que existe uma só estética, porque essa uma só estética, ou essa monolinguagem de uma estética, ela reforça, na verdade, ela serve como instrumento para a administração daqueles que produzem, que regulam o pensamento dominante, né? Ela está a serviço, né? Essa única estética, que é uma única forma de sentir, que é uma única forma de se expressar, né? Que é um conjunto de regras e de valores que, de certa forma, são os canais que nos são permitidos sentir, pensar, falar, se expressar, né? Elas servem aos interesses das classes dominantes. Então, elas são parte desse movimento de governo da vida das pessoas, né? E, portanto, de uma ausência de democracia, né? E três, né, que essas ideias e valores das classes dominantes, elas penetram, né, e elas se enraizam, né, nos espaços pelos canais estéticos da palavra, do som, da imagem, né, tornando esse campo da estética, né, um campo indispensável para a construção de um mundo mais democrático, né? E aí, do ponto de vista especificamente do meu trabalho como professor de filosofia, que trabalha na área de estética, né, onde isso se configura de maneira, digamos assim, um pouco mais teórica, né? E aí aqui é só para a gente pensar junto aqui, não tem nenhum posicionamento definitivo em relação a isso, mas a gente tem, na história do Ocidente, que não é a nossa história, mas que está muito presente na nossa história, que a gente assimilou durante muito tempo como sendo a nossa história, mas que a gente vem nas últimas décadas, de certa forma, renegociando essa relação, e isso é muito importante. A gente tem um pensador e uma obra que, de certa forma, estruturaram de maneira ficou muito consolidada na maneira como o Ocidente construiu sua relação com as artes, e nós absorvemos isso, que é o Aristóteles, né? O Aristóteles é um pensador grego, então, só para fazer um paralelo com a fala do Gustavo, se eu não estiver falando besteira, viu, Gustavo, você me corrige, por favor, tá? Que é pensar assim, o Aristóteles como um filósofo que descreve a natureza, que descreve aquilo que ele vê no ambiente em que ele vive, né? Isso metodologicamente no Aristóteles é uma herança que ele tem de um pai médico, né? Então assim, tem essa vontade de dissecar a realidade que se está vendo e dizer como ela funciona, quais são seus mecanismos, né? Então a poética do Aristóteles é muito isso, e é um texto que acaba construindo para a gente a maneira como nós deveríamos nos relacionar com o teatro, né? Sobretudo com a tragédia grega, que talvez fosse a manifestação artística, não só artística, né? Uma manifestação que envolve outras coisas, mas que talvez fosse o grande momento de efervescência, de relação coletiva do mundo grego antigo, que eram as competições de tragédias, né? E a maneira como isso foi se perpetuando nas cidades mediterrâneas e tal, enfim, depois para a Europa e depois para a gente também, que é essa relação de tudo aquilo que acontece no espaço do teatro, que foi perdendo algumas coisas e foi ficando cada vez mais uma coisa de entretenimento, de consumo, de ir lá assistir uma história e sair, né? E a gente foi perdendo talvez um pouco, isso é só uma desconfiança minha, né? A gente foi perdendo um pouco o impacto e a potência dessa relação, porque foi ficando uma coisa mais de consumo, né? Vou pensando hoje isso, né? Mas a estrutura do teatro aristotélico, talvez a gente possa dizer que ela, na melhor das intenções que o Aristóteles possa ter tido para descrever aquele teatro, ele, na verdade, ainda estava falando, né, de como o teatro, as artes, subordinadas à grande ciência que era a política, né, funcionava como um instrumento de organização da sociedade.
E aí, nesse sentido, o Boal, enfim, é muito mais complexo do que isso, mas, enfim, nesse sentido, o Boal aponta para a gente pensar que o sistema, né, aristotélico, esse sistema do teatro aristotélico que perdurou durante muitos séculos para a gente, ele é um sistema de regulação, né? Ele é um sistema de controle, ele é um sistema coercitivo, né? E aí, nesse sentido, né, por mais que a gente tenha tido experiências extraordinárias do ponto de vista das artes cênicas, do teatro, no Ocidente, no Brasil, enfim, no mundo todo, ficar preso a essa leitura que o Aristóteles faz da nossa relação com o teatro, do nosso principal canal, né, de condução das emoções, da sensibilidade, da identificação, né, consequentemente, de ver o que é que nós podemos ou devemos fazer enquanto pessoas colocadas nesse mundo, nesse espaço, nesse território, né? E isso sendo canalizado por uma construção que, no olhar do Aristóteles, no fundo, é mais um instrumento de controle do Estado, seria, então, absolutamente necessário que a gente fizesse uma leitura crítica do teatro aristotélico para poder a gente aqui, né, sei lá, no Brasil, por exemplo, né, fazer um teatro que tivesse como fundamento, como concepção, como lógica, como finalidade, né, uma outra coisa que não aquele teatro aristotélico, né? E eu acho que eu já estou falando demais, estou me alongando muito aqui. Queria também conversar mais com vocês, ouvir um pouco vocês, assim, mas eu queria, por último, só lembrar uma fala do Amir Haddad, né, que dramaturgo também, né, criou o grupo Tá na Rua, muito importante a partir da década de 80, né, no Rio de Janeiro, mas um autor extraordinário para o teatro brasileiro, quando ele diz que o teatro é pedagogia, né, o teatro é uma pedagogia, né? Então, essa relação que o Gustavo estava destacando, que a Nina depois falou também, né, do Paulo Freire com um viés, com um campo de exploração estético também, que já fosse, né, mais conhecido, fartamente conhecido no Boal, mas que também está no Paulo Freire, eu fico pensando um pouco nisso, né, de que maneira a gente pode transformar essa aproximação entre teatro e pedagogia, ou entre as artes e a pedagogia, né, numa relação, né, não um E, né, não num E, né, num E que separa e que deixa cada um com as suas definições, com seus espaços, com o seu objeto, com a sua matéria, com a sua forma, mas de um entrelaçamento entre eles, assim, sem que sejam coisas que estejam em algum momento em pares opositores, né. Queria pensar um pouco isso. E, por último, só para não deixar passar em branco aqui, eu sei que a gente está falando do Boal, eu sei que a gente está falando do Paulo Freire, mas a gente está falando também de arte, de transformação, de revolução, de como isso opera na gente, como a gente pode, né, construir coletivamente muitas transformações, né, não poder deixar de passar em branco que a gente perdeu recentemente uma pessoa extraordinária do teatro brasileiro, que foi o Zé Celso Martins Correia, né, e não sei quem acompanhou os últimos trabalhos, é difícil falar os últimos trabalhos, né, porque quase um século de trabalho, mas pelo menos no caso, eu posso falar de um caso que eu acompanho um pouco mais de perto, né, que foi a montagem dos Sertões, do Euclides da Cunha, né, que veio num processo de recuperação dos trabalhos do Teatro Oficina, né, isso tem 20 anos mais ou menos, né, e naquele processo o Zé Celso traz uma série de pessoas que moravam debaixo do viaduto no Bexiga, ali em São Paulo, para dentro do teatro, né, e de certa forma pessoas analfabetas, sem formação, enfim, né, não sei se totalmente analfabetas, mas com uma formação muito precária, né, pessoas morando debaixo da ponte, do viaduto, né, e ele dá dignidade àquelas pessoas, ensinando aquelas pessoas a lendo Os Sertões, de Euclides da Cunha, né, e depois atuando, transformando aquilo em potência, transformando aquilo em texto vivo, em palavra viva, né, e uma geração de pessoas que moravam ali que se transformaram em atores depois, passando por um processo de alfabetização totalmente exótico ou alheio aos nossos processos de alfabetização, seja de alfabetização de
tornar-se alguém letrado capaz de usar, né, um conjunto de regras e de símbolos e de letras, né, formando palavras, mais do que isso, mas no sentido, né, já tão conhecido de leitura do mundo, né? Como é que o Zé Celso conseguiu fazer aquilo com um texto de literatura brasileira dos mais difíceis que a gente tem, mas transformando aquilo em palavra viva, né, em potência de palavra, né, dramática, né? Então acho que era isso, acho que eu até me estendi demais aqui. Tomara que a gente possa continuar conversando aqui um pouquinho, né? Eu agradeço, então, viu, Liana e demais colegas do café. Um prazer estar aqui com vocês, revê-las, aqueles que eu conheço. E é isso, muito obrigado. Obrigada, Samon. Obrigada, Gustavo, novamente. A gente está abrindo aí as inscrições, são 8h10. Acho que a gente pode ficar uns 30 minutos, até mais ou menos 15 para as 9, conversando. Então, Gisele está inscrita, e depois Boal Produções. Gisele? Oi, Liana, primeiro agradecer essa oportunidade, né? Primeiro Que bom, Gisele. É muito bom a gente se reencontrar os amigos, né? E agradecer aí ao Café com Freire de proporcionar esse encontro. Eu até fiz uma intervenção, né? Porque a gente sente saudade do Samon aqui com a gente. A gente fez muita arte junto. Samon, ele é um agitador cultural, né? Nós coordenamos juntos aqui em União da Vitória por 6 anos, Samon? 7? O PIB de filosofia aqui. Então, imaginem, né? O que é juntar a Gisele com o Samon. Então, a gente fez muita coisa de forma né, freiriana, com Boal, o Samon no teatro aí, né? Faz muita falta, viu, Samon? E o que eu queria, na verdade, é aproveitar, né? E o Gustavo, que acabou de ir embora, né? Porque o Gustavo estava conosco aqui na Unespar até um mês atrás, 2 meses, não sei. Passou num concurso, que bom, né, Gustavo? Passou num concurso, né? Foi embora para o Nordeste, mas a gente ficou sem o Gustavo aqui, né? E isso é uma das características também da Unespar, né, Samon? A gente tem uma condição de muita precarização das universidades estaduais aqui, e muitos professores na condição, seja de colaborador ou mesmo de efetivo, acabam buscando, né, condições melhores de trabalho, e a gente perde esse cotidiano aqui, né. Mas para mim não me alongar, eu queria aproveitar a presença do Gustavo, do Samon aqui, para trazer um pouquinho, né, para ajudar na nossa reflexão aqui no Coletivo Paulo Freire, né. A gente aqui no Coletivo Paulo Freire, a gente tem se provocado a construir um trabalho em círculos de cultura com crianças, com trabalhadores do campo e trabalhadoras do campo, tem um acento muito grande na questão do trabalho com mulheres, né, e como o Samon e o Gustavo bem sabem, né, que conhecem bastante a nossa região aqui, a gente tem uma questão muito forte aqui, que são as violências. E esse movimento de círculo de cultura que implica em acolhimento e escuta, aflora muitas situações de violência, né, de relatos de situação que nem sempre as pessoas que estão relatando, elas estão identificando aquilo que elas estão relatando como uma negação de direitos e uma violência. Mas é estarrecedor, a Mariana está aqui comigo, né, acompanha isso, a gente ouve recorrentemente, tanto crianças, mulheres, diferentes sujeitos, né, trazendo situações de muita violência. E a gente está sempre se perguntando, né, como que a gente, o que a gente faz com isso, né? E eu queria que vocês trouxessem uma reflexão e nos ajudassem a pensar sobre os limites do trabalho dos círculos de cultura, que isso é uma das coisas que tem me inquietado, sabe? Porque tem um potencial, né? Nós que trabalhamos nessa perspectiva freiriana entendemos esse potencial, mas quais são os limites? Porque o nosso movimento aqui, ao perceber essas situações, muitas vezes é buscar encaminhar, né, situações, né? Se a gente tem crianças, por exemplo, relatando situações de violência, a gente tem que encaminhar isso, a gente não pode simplesmente ouvir, né? Ou então situações de sofrimento psíquico, né? Buscar apoio de profissionais para nos
Enfim, essa é uma questão. Quais são os limites? Como é que vocês percebem isso, né? E a outra coisa é a importância da estetização da vida, né? Porque o Freire, principalmente no livro Educação da Cidade, ele vai trazer muito essa questão, né, de como a dimensão estética da educação é importante, né, a forma como ele encontra as escolas em São Paulo e essa preocupação com a estetização da vida, né. Então, se pudesse depois falar um pouquinho isso, e eu acho que o Salmão deu uma pista ali, né, quando ele trouxe essa questão, né, de que não é mais a arte, né, mas a estética, a estetização da vida como um ato de libertação e como isso, porque assim, eu tive a oportunidade de passar uma tarde em 2001 conversando com o Sérgio Guimarães, que publicou várias coisas com Freire, que trabalhou com Freire, e ele trouxe uma reflexão muito interessante, né, e uma crítica que ele sempre teve ao Freire, né, e uma crítica construtiva, é o quanto precisava trazer o corpo à pedagogia, e tanto que o Sérgio Guimarães foi trabalhar com psicodrama, né. Então, eu queria que o Samão e o Gustavo falassem um pouquinho disso também, para a gente reinventar o Freire nessa perspectiva também, né, e o quanto o Boal nos ajuda, enfim. Desculpa que eu me alonguei um pouquinho. Obrigada mais uma vez aí pela oportunidade. Obrigada, Gisele. Boal, depois Michele. Vamos ver essas 4, depois a gente volta para o Gustavo e Samão. Boal, Michele e Sumara. Boal, Produções. Boal, Cachoeira do Sul, Salvanes Rocha. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer, né? Eu fui convidado aqui pela Bia, pelo Café Paulo Freire de Cachoeira, me mandou o link e fiquei muito feliz porque Augusto Boal foi um marco na minha vida de transformação, porque eu sou aí de Porto Alegre, não sou de Cachoeira, né? E eu sou oriundo de uma periferia de extrema pobreza, de extrema violência, que eu acho que quem é daí, né, da Cidade Baixa, deve conhecer a Vila Bom Jesus, né? E foi um pouco, até um pouco antes do trabalho do Boal, que foi 90 e pouco, se eu não me engano, esse que tinha falado do primeiro vídeo, eu não me lembro o nome do rapaz, que foi do teatro legislativo, né, foi 90 e pouco, se eu não me engano. Já tinha um projeto de descentralização no município de Porto Alegre, que era promovido pela Terreira da Tribo, né, do Nós Aqui Outra Vez. E a gente trabalhava, já tinha essa vibe da libertação e de se conhecer enquanto pessoa oprimida, né, enquanto filhos de trabalhadores, né, da maioria das vezes sem emprego ou com emprego muito precário, enfim. E foi ali que eu comecei a me reconhecer, né. E eu não vejo outra maneira de trabalhar o teatro, não via sentido num teatro. O Samon, né, estava falando ali da questão do teatro aristotélico, né. Eu não via muito sentido nessa relação de teatro, que a maioria do pessoal da minha idade já queria, né, fazer teatro, ir pra Globo e aquela coisa toda, e eu não conseguia me encontrar e nem ver sentido nisso pra mim, né. Eu tinha uma necessidade de gritar e de falar o que nós passávamos, né, naquele espaço ali. E aí me veio essa proposta de fazer um pouco mais pro futuro aí, sim, o teatro com oficinas de teatro de oprimido, aí eu achei fantástico, era o que eu queria, né, montei alguns espetáculos nessa vibe. Ainda sexta-feira eu montei com uma senhora um espetáculo que tinha mais ou menos essa questão da opressão, que não era opressão tanto de trabalho, mas era opressão de sentimentos humanos, que também faz parte, tá, né? Inclusive no livro do próprio Boaldo, Jogos para Atores e Não Atores, né? Que eu gosto muito desse livro. E é isso, né? O café tá fantástico, trazendo o Paulo Freire, trazendo o Boal, esses dois ícones, né? Da política, eu diria, né? Não só da arte e da educação, mas da política transformada através dessa questão da arte, né? E é isso, minha contribuição é pouca, eu queria só me manifestar mesmo, porque eu fiquei feliz, é difícil a gente ter algumas reuniões, né, com essa potência toda de fala que eu ouvi aqui, fiquei muito feliz, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Vinícius. Michele? Tá ouvindo? Sim. Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer, né, a professora Eliana, o convite lá para o grupo da Pós, né, e agradecer a ouvir vocês. E eu queria fazer 2 perguntas, né, acho que para o Gustavo, quando ele fala da estética do oprimido, né, do Paulo Freire, e se o Samon tem algumas 2, 3 bibliografias para indicar, para
se aprofundar nesse texto, essas questões da estética, dizer, professora Eliana, eu tenho aqui colado, eu acho que me faltou oportunidade, coragem assim, de falar, né? Quando no curso você fala da metodologia no maiúsculo e no minúsculo, né? Falando sobre a estética, eu tenho anotado aqui, ó, ético e estético. Isso está sendo uma questão para mim agora. Então, assim, esse encontro, assim, muito, muito bom poder estar aqui. Se vocês pudessem falar um pouco mais. Obrigada. Obrigada, Michele. A gente vai ouvir a Sumara, aí passamos para o Gustavo e para o Samon, e depois abrimos mais uma rodada, começando com a Marisa. Sumara? Oi, Sumara. Não estou vendo se ela saiu da sala, Nina. Estou com uma relação de pessoas fechada. Sumara saiu. Tá, então vamos passar para a Marisa e depois a gente volta para o Gustavo e para o Samon. Marisa. Oi, te apresenta? Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu sou Marisa, eu, por acaso, sou tia do Samon. Tá bom. Estou junto também por essas coisas do teatro, né, Samon? Bom, mas eu estou aqui agora, estou gostando muito desse cafezinho, viu? Só está faltando mesmo aqui do meu lado o cafezinho mesmo. Mas eu estava aqui pensando que a gente podia juntar-se nessa salada da questão estética e da arte para a educação e para, enfim, para a libertação mesmo da pessoa, né? Para criar, né? Um novo mundo, para ir para frente, para ter novas ideias. Eu acho que a arte faz isso, né? Ela alimenta, né, a nossa capacidade de recriar esse mundo, né? Ela vai dar muito material para isso. Acho ela fundamental, sem arte é impossível, né? Mas eu hoje penso muito em juntar essa questão do teatro e da própria sala de aula, o cineclube, o cinema, sabe? Eu queria, é mais assim uma sugestão, porque já que eu hoje já estou assim um pouquinho cansada dessa minha peregrinação aí pela arte, por causa da idade mesmo e tal, né? Mas eu vivo falando com meninos que fizeram teatro comigo, com essa garotada jovem, com professores, quer dizer, a importância, porque o cinema hoje tem muito material, né? Tem muita coisa maravilhosa, sabe? É feita aqui no Brasil mesmo, até curtas, e, enfim, eu acho que o cinema é um material pouco explorado nessa relação aí da educação, né? Acho muito pouco. E a arte, de um modo geral, né? A arte sempre ficou em segundo plano, né? Nas escolas, sempre a questão era mais a ciência, né? O português, a matemática, isso, aquilo, enfim. Mas eu queria só sugerir, quer dizer, que vocês também se jogassem dentro dessa coisa do cinema, e se a gente pudesse criar muitos cineclubes também no país, eu acho que a gente poderia caminhar junto com Paulo Freire, junto com Boal e junto com Zé Celso, porque eu acho que é bastante potente, uma linguagem também muito potente para a gente cortar, né? Liberar a cabeça dessas ideias formatadas, né? Só com a arte mesmo, né? Porque senão a vida vai formatando e é isso, a gente só sabe repetir, né? Mas depois que a gente mergulha na arte, aí a gente passa a não gostar mais das repetições apenas. É isso. Obrigada, Marisa. Vamos passar para o Gustavo, então depois para o Samon, e a gente abre mais uma rodada. Gustavo? Bom, obrigado aí pelas questões. Começar pela Gisele. Sobre o... Bom, Gisele, de novo, te agradecer por estar aqui, né? Eu aprendi bastante sobre Freire com você, então é muito importante aí tua presença. E sobre os limites do Círculo de Cultura. No começo do Teatro Legislativo, você falando, eu lembrei dessa passagem. Boal diz que ele criou o Teatro Legislativo justamente por conta dos limites que ele percebeu
a ver nos grupos de teatro do oprimido. Então, nos grupos de teatro do oprimido, você tinha um espaço onde as pessoas ensaiavam soluções para os problemas que elas sofriam e ficava nisso. Ele falou, não, às vezes surgia soluções muito interessantes, só que morria ali. Então, ele resolveu, primeiro a revelia, mas depois, com gosto, né, se tornar um representante político, justamente porque ele queria dar continuidade a essas propostas. Então, sim, tem um limite, nada substitui a ação política. Falando assim, claro que a política está permeada em vários espaços, mas estou chamando aqui de ação política, vamos dizer assim, como, por exemplo, uma greve. Né? Isso muita gente não sabe, mas a primeira greve na história de Angicos aconteceu por conta de um círculo de cultura que o Freire criou lá. Então, os antigos analfabetos de Angicos, analfabetos no sentido, aquilo que o Samão falou na fala dele, né? O analfabetismo se dá em vários níveis. Por exemplo, você pode ter uma pessoa que é letrada, consegue ler e escrever, mas ela é um analfabeto quando se trata de ler o mundo. Então, aquelas pessoas não necessariamente eram analfabetas nesse sentido mais amplo, elas eram, né, não sabiam nem ler nem escrever, mas uma vez que elas aprenderam a ler, elas leram a Constituição e descobriram que seus direitos trabalhistas não eram respeitados. E teve, então, uma greve, elas resolveram sair do círculo para fazer uma greve. Então, esse é o limite, né? Você não pode só ficar nesse espaço de discussão que a gente cria, seja na universidade ou no Dário Bordim, como a gente fazia. Não, você também tem que ir para espaços mais amplos. E o teatro legislativo faz isso. A questão da fala, você falando, eu lembrei que sobre não se focar só na fala, né? Acho que uma das grandes vantagens dos exercícios do teatro do oprimido é justamente o fato de eles oferecerem uma abordagem não logocêntrica para discussão política. Então, o Boal, quando ele foi trabalhar com os camponeses lá no Peru, ele falou, olha, se a gente fizesse uma discussão sobre um problema daquela comunidade, recorrendo à fala, muitas pessoas inteligentes não conseguiam se articular muito bem porque elas têm um domínio restrito da palavra. Então, vamos trabalhar com o corpo. Então, quando chega no corpo, você consegue garantir uma isonomia maior, né, uma igualdade maior, perdão. Porque as pessoas, quando se trata de trabalhar com o corpo, aquele que, do ponto de vista da fala, não é tão articulado, pode ganhar uma desenvoltura muito maior. Então, isso também é interessante, esses exercícios que trabalham com o corpo, para tratar de opressões, porque às vezes a opressão está abrigada no corpo, né? Então, você tem que trabalhar com o corpo. Acho que é isso, agradecer esqueci o nome do rapaz do Boal Produções, mas sim, tem essa... Pô, o Rio Grande do Sul tem uma história muito interessante, né, sobre o orçamento participativo, vem de Porto Alegre. O Boal discursou no Fórum Social Mundial em Porto Alegre. E sobre o que a Marisa falou, sim, o Cineclube, nossa, eu acho essencial, assim, porque tem essa questão da arte. Às vezes, quando você vai falar com uma pessoa sobre um problema político e as posições estão muito ossificadas, você não consegue quebrar, você tem uma barreira muito forte, você começa a falar, a pessoa não escuta. Agora, quando você vai para o meio pega um filme para tratar de um tema de uma maneira diferente, você consegue fazer as pessoas repensar, né? Que você não conseguiria ficar só na discussão política, né, tradicional, de ficar só falando, tentando convencer por meio de argumentos racionais. Então, eu acho que pedir para o Samon aí, Samon, te agradecer pela fala, agradecer a todo mundo aí, mas me ajuda aí a responder. Eu não sei se eu consigo, viu, Gustavo, mas vou tentar complementar um pouco as coisas que o Gustavo falou, que eu anotei um pouco aqui. Primeiro, Gisele, queria retomar lá a questão primeiro da violência ali, porque a gente, não sei quem está tendo contato com sala de aula de colégio mesmo, né? Depois que a gente teve o retorno às escolas,
depois da pandemia. Não, depois da pandemia não é muito adequado falar, mas enfim, quando a gente passou a poder voltar às escolas no regime da pandemia mais ou menos controlado, eu estranhei muito entrar para assistir estágio de aluno, fazer atividade de PIBID, né, nas escolas, em São Bernardo do Campo, a escola periférica, a escola central e tal, nos dois tipos de escola, uma escola enorme, com mais 1.000 alunos, uma outra pequenininha e tal, mas enfim, perfis um pouco diferentes, com pessoas diferentes e tal. O que eu notei muito foi esses meninos e meninas que passaram ali 1 ou 2 anos na passagem do ensino fundamental 2 para o ensino médio, foram pessoas que vivenciaram 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos de pandemia, um regime de violência extraordinário, né? E eu não estou dizendo nem necessariamente de violência física e tal, estou falando de um conjunto, né, de violências que surgiu, né, diante da iminência foi colocado por conta da gestão da pandemia, né? Muitas pessoas foram submetidas a diferentes regimes de violência, uns mais intensos, uns físicos, outros não, né? Mas eu percebi essa turma entrando, principalmente essa da transição do Fundamental 2 para o ensino médio, claro, né, muitos com aparência visualmente deprimidos, tristes e tal, tudo, assim, né? Vocês devem imaginar, ou vocês sabem melhor do que eu isso, né? Mas sentir os corpos muito para dentro, muito fechados, muito, sabe, como quem está se protegendo de uma violência que se não veio, está por vir, ou aquele corpo preparado para, parece que ele está vivendo quase sempre situações de violência, né? E aí, quando você falou da violência, me chamou muito a atenção disso, assim, né? E como pensar essa questão da estetização da vida, né? E aí eu vou falar de onde eu tenho um pouco mais de experiência, Gisele, que é a sala de aula mesmo, né? Conforme a gente vai trazendo esses elementos e fazendo essas coisas, a gente vai também brigando com a nossa formação enquanto docente, né? Enquanto professor, né? A gente vai primeiro brigando com a didática, depois a gente vai brigando com as metodologias, depois a gente começa a brigar com a avaliação, depois a gente começa a brigar com a carteira, com a sala de aula, com a janela, né? A gente vai, né? Se você vai tomando gosto, você vai querendo, Nunca né? vou esquecer daquele teatro fórum que a gente fez no pátio ali. Deve lembrar, né? Lembro, claro. E teve uma galera que começou a dizer que nesse lugar ninguém pode ser feliz. Você lembra disso? Pois é. Então, eu fico pensando um pouco nisso, assim, eu fico tentando. Aí agora eu já acho que o aluno sentado na cadeira não vai aprender de jeito nenhum, porque ele está sentado na cadeira, naquela postura passiva, o corpo preso, um corpo que não se mexe, que não fala, nem que fala, mas, né, submetido a um regime exterior e tal. Então, assim, eu fico pensando muito nisso, viu, Gisele? Cada vez vou explorando mais, tentando rever os meus processos também e tentando abrir espaço para os alunos criarem coisas, sabe? Pra tentar deixar fluir uma energia criativa dos alunos, né? E das alunas, menos para eles responderem as coisas que eu talvez devesse exigir que eles respondessem, e mais para eles produzirem uma visão, né, uma interpretação, uma maneira de enxergar ou de manifestar uma visão de mundo deles assim. Eu acho que é isso, que a gente pode pensar, talvez, outras pessoas que sejam professores aqui, como a gente estetiza mais esse espaço da sala de aula, dá mais importância para isso. Isso vai ser um processo necessariamente de rever as nossas estruturas já consolidadas da sala de aula, né? Da avaliação, as nossas referências bibliográficas, a gente vai ter que mexer nessas coisas, né? Quando você olhar para as referências, você trouxe um assunto, não combina aquilo ali, você vai ter que botar outra coisa no lugar. E aí você vai ter que, né, refazer essa cena que é a sala de aula, né? Refazer, rearranjar essas relações ali dentro. Vou aproveitar, deixa para falar para a Michele, que tinha perguntado umas referências. Michele, do Boal, eu penso assim, o teatro do oprimido, a estética do oprimido e o teatro como arte marcial. Eu acho que são três textos muito bons, que podem ajudar bastante, mas eu vou aproveitar para dar 2 dicas que não tem nada a ver com Boal, aparentemente,
mas que são autores que vêm me ajudando a costurar essa relação Boal, Freire, né, e outras coisas, que é um texto que tem muitas camadas. Na primeira leitura eu acho que ele pode ser um pouco superficial, depois ele te traz outras coisas, que é o Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks, né? Inclusive, para quem estuda Freire, tem um capítulo dedicado ao Paulo Freire, né? E o Luiz Rufino. O Luiz Rufino tem um texto pequenininho, que eu acho que é muito bacana, chamado Vem se Demanda, né? O Luiz Rufino é um professor de educação da UERJ, né? É um cara da cultura de rua, da capoeira e tal, mas enfim, é um pedagogo. Também tem um capítulo nesse livro dedicado ao Paulo Freire, né? Mas sobretudo no sentido de pensar a transgressão, desconstrução dos espaços. Isso passa pelo corpo, passa pelo simbólico, né? Passa pelas nossas manifestações artísticas e estéticas, e isso talvez leve a gente para caminhos mais interessantes, não sei. Eu coloquei aqui no chat, Samu e Gustavo, aquele link, Gustavo, que tu me passou, é esse link, e aquele outro também, onde tem acesso a uma parte de um artigo, é isso? Isso, aham. Queres falar sobre esses dois links para as pessoas? Pode ser. É o livro que eu e o Samão a gente organizou. O Samão tá. Eu estou sem um exemplar aqui comigo. Esse aí. Então, parte do que a gente discutiu aqui está lá. Samão está mostrando ali a capa. Mostra de novo, Samão. Uhum. Não sei se alguém mais tem questão aí. Nossa, eu gostei muito de estar aqui, apesar de ter essas interferências. Mas eu achei que reforçou. Eu fiquei pensando sobre isso, Gustavo. Né? Nós tivemos muitas interferências em vários cafés, especialmente no tempo da pandemia, em 2020, foi muito forte isso, era muito comum, a gente tem que derrubar um encontro de café e remarcar ou encontrar as pessoas numa outra sala. Isso tinha, pelo menos aparentemente, um pouco se acalmado. E aí eu fiquei pensando, sabe, ou tentando refletir a partir das contribuições de vocês e dos questionamentos, enfim, o que mobilizou, né, esse povo bolsonarista a invadir a nossa conversa, né? E aí eu fiquei juntando as duas coisas que vocês colocaram, o Gustavo dizendo essa questão da atrofia da capacidade estética e, por outro lado, o Samão trazendo a necessidade da gente retomar, né, a estética na vida, né, e os exemplos e as falas que vocês trouxeram, porque quando a gente fala em estética, quando Paulo Freire fala em estética, ele sempre traz, ele nunca separa o conceito de ética da estética, né? Ele sempre trabalha com esse binômio, e eu fiquei pensando um pouco como é que o Boal traz a ética para esse lugar da estética. Isso foi uma interrogação que eu fiquei me fazendo, e aí pensando ainda nessas invasões que nós tivemos hoje de noite, que eu acho que elas são muito ilustrativas, é porque tanto a ética quanto a estética mexem em três coisas que incomodam a extrema-direita, que incomodam os fascistas. Mexe com a apreciação do belo, né? Com o bonito, com aquilo que nos enche os olhos e que é bom olhar. Né? Mexe com o belo. Quando mexe com o belo, mexe com a alegria e mexe com o prazer, que são, né, três elementos que nos constituem como seres humanos e que é uma estratégia do fascismo matar os corpos, matar o desejo, matar o prazer, matar o belo, matar a vontade de escutar uma boa música, de assistir um bom filme. E vocês me desculpem, eu vou trazer um exemplo aqui completamente ridículo, mas eu não sei por que ele me veio na cabeça, que é aquela história do filme da Barbie, que eu, inclusive, não vi o filme da Barbie, não vou ver, mas li os comentários de que enfim, esse povo da igreja estava indignado com o filme da Barbie, porque o filme da Barbie ensinava, né, as mulheres a chutar o pau da barraca, né?
Então, assim, quer dizer, o filme da Barbie incomoda né, esse povo da igreja reacionária. Imagina um teatro do oprimido, imagina um Paulo Freire, imagina Freire e Boal juntos. Então, acho que não foi por acaso que a nossa conversa aqui foi invadida, talvez, provavelmente, por pessoas que desconheçam, né, minimamente o que Boal e Freire nos ensinam, mas que eu lendo o nome dos dois já é o suficiente para nos atacar, né, e isso só demonstra o tamanho do desafio que a gente tem, né, como freirianos e como chama, boalistas, como chama quem é seguidor de Boal? Boalino, Boalenses? Boalino, já vi. Enfim, era um pouco isso. Eu fiquei assim pensando, né? E aí, Marcinha, estou concluindo, viu? Quando a Gisele traz a questão dos limites, né? Onde é que é o limite, aonde que a gente vai? Eu fiquei lembrando, Márcia, Dedé, das nossas experiências na EJA com o tema gerador. Né, quando a gente escolhe o tema através da pesquisa, da escuta, da pesquisa densa, né, formula o tema gerador e constrói todo um planejamento que vai buscar a superação do tema gerador, e como isso mexe com as crenças, com as visões de mundo, né, dos estudantes, e a gente sempre se perguntou, né, até onde que a gente vai? Dá medo, né? A gente tem receio de mexer nas pessoas e mexer conosco mesmo de tal forma que depois a gente não consiga mais encontrar, né, o caminho. Vou passar para a Márcia primeiro, depois para a Gi, porque a Gi está na segunda inscrição, pode ser? Marcinha? Na verdade, Liana estava falando, eu comecei a lembrar os últimos tempos antes de me aposentar. Eu estava em escola, educação de adultos, trabalhando com o tema gerador na Escola Monte Cristo, e o meu colega Matheus Gomes era fã do Boal. E nós trabalhávamos o tema gerador a partir das referências que ele trazia na educação artística, né, especialmente no teatro, que é a formação dele, com as experiências que Freire e Boal iam inspirando ele. E foi assim, cara, não sei nada, mas assim, eu dizia para ele, olha, eu sou espectadora, os professores também participavam, né? Eu estava ali de aprendente, eu queria saber mais, queria viver aquilo que durante a minha vida, antes daquele momento, eu nunca tinha chegado perto, e embora tenha feito teatro no início da militância no movimento negro. Mas a experiência tão forte do Boal e Freire, dentro da escola, ainda tem muito para a gente fazer. Tem muita coisa para fazer. Pena que a gente ainda tem alguns limites, mas acho que os professores podem ser desafiados. E referência a essa ilustração que nós tivemos, que a gente pode chamar de invasão, eu vou dizer para vocês, eu não fiquei tão brava, eu fui ficando contente, porque vocês dois conseguiram mobilizar uma galera que ficou desesperada para poder intervir. E isso não é pouca coisa. Isso é movimento, isso é revolucionário. E juntar vocês dois essa noite para nós é um grande presente. Espero que vocês sigam assim desafiados e continuar com essa tarefa. Agradecer a Gisele que nos trouxe esse presente, né, Gisele? Nós já havíamos te escutado antes com o Inédito Viável, e hoje sim nós tivemos um Inédito Viável muito legal. Obrigada a vocês, vou ficar aguardando essas referências e esse diálogo aí, já agora com Boal, Freire, e trazer de novo a Bell Hooks, que o Salmon trouxe tão presentemente, que é uma companheira que a gente já vem dialogando, né, Eliana? Obrigada. Gi? Então, eu só queria dialogar rapidinho, assim, porque a vontade é de ficar proseando, né? Que essa questão que Liana traz da dimensão ética, eu lembrei, Liana, acho que, se eu não me engano, em 2001, o Boal deu uma entrevista para aquela revista Caros Amigos, que é um exemplar maravilhoso, acho que está até disponível na internet, e lá ele faz, se eu não me engano, é nessa entrevista, se eu estiver errada, é em algum lugar ele fala isso, de como ele foi repensando algumas coisas na prática dele no teatro, por uma questão ética. E uma das coisas que ele repensa é o teatro do invisível, o Salmon deve lembrar disso, né? Porque ele tinha a técnica do teatro invisível,
Para quem não conhece, né, tipo, as pessoas, um grupo, né, começa a fazer o processo do teatro num determinado espaço, tipo, dentro do ônibus, no meio do supermercado, e as pessoas passam a ser envolvidas naquela cena de dramaturgia, mas elas não sabem ainda que aquilo é um teatro, né? Que é para problematizar uma situação, uma realidade, se provoca ali, né? E aí ele conta que, num determinado momento, ele repensa isso e diz, não, isso não é ético. As pessoas precisam saber que elas estão numa experiência de dramaturgia, né? E ele não, né? Porque você envolve as pessoas numa cena e depois é que ele provoca a reflexão, né? E ele faz uma autocrítica, não sei como é que o Salmão vê isso, se depois ele retomou isso ou não, e como que é isso hoje, essa questão do teatro invisível, né? Nas experiências aí de TO, mas eu lembrei muito disso, né, de como essa questão da estética e da ética estão sempre muito presentes, tanto no Freire como no Boal, né, e isso é uma das coisas que eu queria compartilhar, assim, que me marcou muito, assim, quando eu li o Boal falando dessa autocrítica nele, quando ele fala do teatro invisível. Beleza, Gisele, Mariana? Olá, boa noite. Me apresentar rapidamente aqui. Eu sou Mariana, trabalho com a professora Gisele aqui no Coletivo Paulo Freire, na Unespar de União da Vitória. E eu queria tentar reunir aqui algumas ideias, alguns insights que eu tive e trazer para a centralidade a questão do ambiente escolar, né? Então, foi citado em várias das falas a questão da escola, e aí tentar fazer uma ligação com a fala e comentário da Gisele, das nossas experiências nos círculos de cultura, em especial com as crianças, que é o que está nos afligindo mais aí nos últimos dias, né? Porque estar na escola e ter essa experiência de um círculo de cultura com crianças é repensar toda a escola, né? Repensar toda a educação, repensar a lógica e repensar a estética também. A estética das pedagogias e a estética da escola. E o quanto as violências estão presentes, né? Inclusive na estrutura da escola, como ela é concebida. Isso não é uma coisa que a gente está, né, falando agora, isso está sendo debatido e vem sendo construído aí há muito tempo. E pensar e repensar não apenas a função social da escola, nesse sentido da cidadania, mas também nesse sentido estético, né? O quanto isso também precisa ser permeado pelo corpo, né? O quanto isso passa pelo corpo. A violência está inscrita no corpo das pessoas, está inscrita no corpo das crianças, mas também das professoras da escola, também dos pais, né? Porque é um problema de toda a sociedade. E aí eu acho que pensando nesses limites que a Gisele traz, um dos limites que a gente encontra é justamente a resistência, porque a gente não tem resistência das crianças, a gente propõe um círculo de cultura que se chama Brincar, Imaginar e Sonhar. Então, a gente chega já com essa sigla, explicando para as crianças o que significa, e a receptividade deles, na grande maioria, é muito grande. Mas as resistências que a gente encontra na escola, né, dos profissionais, é muito grande. E aí a gente também está tentando pensar nessas estratégias, o que está sendo muito desafiador, né, para a gente, porque existe ali um apego muito grande a conteúdos, a metodologias. Eu estou lembrando de um texto do Miguel Arroyo, que a gente também está debatendo, né? Eu e a Gisele, a gente conversou sobre esse texto, e que é outros sujeitos, outras pedagogias. E aí as pessoas esquecem totalmente dos sujeitos, esquecem, inclusive, de si mesmas como sujeitos. Né? Pensando nas professoras, por exemplo, da escola, na gestão da escola, é todo mundo engolido pelas burocracias, pelo processo, pelos conteúdos, pelas exigências, né, das hierarquias, e se esquece do sujeito.
Então, por que incomoda também, né? Por que tem essa, de certa forma, essa resistência? Porque quando a gente está trazendo uma proposta de um círculo de cultura, da horizontalidade, a gente está trazendo justamente o sujeito para a centralidade. Né? Primeiro, antes de qualquer coisa, antes de pensar em conteúdos, eu preciso pensar nesse sujeito. E isso acaba sendo mais tranquilo quando a gente olha para a experiência do Freire e traz isso para a EJA, por exemplo, né, um trabalho com adultos. Mas esquecemos que crianças, independente da idade que elas têm, elas também são sujeitos. E são sujeitos de direitos, enfim, né? E estão sendo, muitas vezes, que é o que a gente constata, que a Gisele também comentou, essa questão da violação, né, dos direitos. Então, tem muitas questões, né, acho que o limite também é esse, porque são muitas abas, né, muitas janelas aí que vão abrindo nesse debate, mas a gente não pode esquecer, né, dessa questão do corpo, da estética do corpo e da arte. Eu estou assim, me transformando uma militante, né, tanto da arte quanto do brincar, e a importância disso para nós que somos adultos, porque a gente leva muitas vezes essa questão para as crianças, mas a criança tem isso muito claro, né, e eu acho que a gente vai se transformando aí, né, em adultos muito fechados, e a gente vê essa ascensão do fascismo, né, trazendo também essa invasão aqui como exemplo. E o quanto esse pensamento fechado, esse pensamento autoritário também é um pensamento que se distancia, né, da leveza, do brincar e da arte, enfim. Eu acabei meio que misturando tudo, não tenho nenhuma pergunta específica, só uma contribuição aí singela. Obrigada. Obrigada, Mariana. A gente vai passar para o Samon fazer a despedida e para o Gustavo também, antes dos dois poderem falar. Agradecemos, né, a presença de cada um, de cada uma. Bernardo fez um comentário ali que a situação que a gente, né, vivenciou hoje de noite, ela não foi legal, foi triste, e infelizmente a gente precisou fechar a sala. Eu acho, né, Nina, que mais de 20, 30 pessoas foram pedindo para entrar, e a gente não foi autorizando. Então, a gente também pede desculpa para algumas dessas pessoas que, né, a gente saiu passando a régua e eliminando todo mundo aqui do nosso espaço de reflexão. Quem sabe, né, um pouco mais adiante aí, a gente organiza um outro momento de Freire igual, talvez para conhecer um pouco mais, né, a abordagem, a prática, né, do Boal, enfim, pensem por aí, Samon e Gustavo, se a gente pode, quem sabe, Gisele e Mariana, organizar um outro momento. Então, obrigada em nome do Café do Centro Histórico. Passo para o Gustavo e para o Samon aí fazerem a fala final. Boal Produções, quer falar antes dos dois se despedirem? Ah, não, ele saiu da reunião. Vai lá, Gustavo. Bom, de novo, agradecer aí pela oportunidade. Eu gostei muito de rever muitos rostos que eu conheço. A Mariana, a Gisele, o Wanderson, que é da Unespar lá de Curitiba. Outras pessoas aí também. Enfim, foi muito legal, muito legal. Obrigado aí pelo espaço. E sobre essa relação, sabe, isso que vocês estavam falando, da relação entre ética e estética. São coisas distintas, mas é interessante quando elas se entrelaçam. Tem uma frase do Boal que eu gosto muito. É a seguinte: eu acho que está lá na Estética do Oprimido, ele diz: eu respeito aqueles que dedicam suas vidas à arte, mas admiro mais aqueles que dedicam a arte à vida. O que ele quis dizer com isso? É que um filme não precisa tratar de problemas reais. Pô, a gente tem vários problemas que existem no mundo. E você pode ter um filme, tem gente que fala, eu não gosto de assistir esses filmes que tratam de... Eu gosto de ver um filme, um besterol aí, que vai me fazer esvaziar a cabeça por 2 horas. Então o Boal dizia, olha, tudo bem, respeita essa opção, mas eu admiro mais aquele tipo de arte engajada, aquele tipo de arte que trata de problemas que precisam ser abordados, né?
Mas, enfim, passar a bola para o Samon aí, e obrigado por ficarem até quase 9 horas, né? Obrigada, Gustavo. Eu queria agradecer mais uma vez, agradeço a Liana, no nome de todos vocês, uma oportunidade muito legal de estar aqui com vocês, de conhecer também, né, o café. Infelizmente, né, não é um café concretamente falando, né, porque fica até aquele gostinho de café, né, do barulho do ambiente do café, né, fica uma coisa gostosa assim também, mas enfim, fica para uma outra oportunidade. Né, mas estou muito feliz também de rever alguns ex-alunos aqui, o Odenir, o Renan, que me orientando ainda, mas o Odenir que está aqui escutando a gente até agora, né, Odenir? Tem uma trajetória incrível de alguém que se transformou né, e vem se transformando como docente. Pude acompanhar esse processo todo, né? E assim, essas experiências também formam muita gente, né? Fazem a gente revisitar algumas coisas, enfim, pensar a partir de outros parâmetros, né? Eu queria só voltar em 2 pontos, se eu não for atrapalhar muito vocês. Vou ser bem breve. O primeiro é essa relação entre ética e estética, né? Acho que a gente se acostumou um pouco com a maneira como a filosofia ocidental trabalhou ao longo da sua história, né, dos seus 2000 anos, né, a separação entre as experiências e os campos ético e estético, né, a gente aceitou isso a gente aceitou muito fácil isso, né, aqui, como um povo colonizado, a gente aceitou muito fácil isso. Mas a gente já percebeu que a maneira de resistir a isso é, primeiro, quebrar com essa separação, né, com esse falso distanciamento, né, e essa hierarquização de valores entre o que é ético, o que é estético, o campo estético, as teorias éticas, as teorias estéticas, né? A nossa revolução passa por quebrar mais uma barreira entre elas, essa de separação entre ética e estética, né? Até porque a nossa trajetória de colonização, ela é de valores éticos construídos à base de muita violência estética e física, né? Então, assim, nem dá para dizer que não é, que é separado, né? Não dá mesmo, né? E a última, Mariana, pegando o gancho da sua fala e da Gisele, né? Uma coisa que, inclusive, vou aproveitar que foi até a Marisa que me apresentou esse autor há muito tempo atrás, bastante tempo atrás, que sempre que o problema, a questão é criança, o desafio que vem pela frente, a questão é criança, infância, alguma coisa assim, e eu passei a sentir isso mais na pele depois que minha filha nasceu, é verdade, né? Porque aí é 24 horas por dia, né? A questão pulando na sua frente, né? Mas quem sempre me ajuda muito nisso é o Manuel de Barros, né? Talvez seja quem consegue fazer, eu penso assim, né? Né? Bate em mim desse jeito, assim, né? Quem mais enfrenta a questão da violência pela não violência, assim, pelo afeto, sabe? Eu penso muito nisso, assim, né? E aí, só para não deixar uma última referência aqui, esse exercício de ser criança, né? Esse livrinho que tem 2 historinhas sensacionais. Nessa edição está com uma ilustração super bonita, mas são 2 histórias pequenininhas, assim, que são extraordinárias, assim, para a gente tentar recuperar uma leveza que a gente já teve algum dia e que a gente só consegue. O meu pequeno baobá está todo trabalhado no Manuel de Barros, né? E é isso, então, é um companheiro de jornadas com as crianças e com as infâncias inseparável. Assim. Então é isso, gente. Eu queria, por fim, aqui agradecer, então, dizer que foi muito, muito bom estar aqui com vocês e espero que vocês tenham gostado também. Bom, fica o desafio da gente fazer um café com Paulo Freire Boal 2. Vamos pensar aí para o mês de, quem sabe, para o mês de outubro, para o mês de novembro, certo? Fica o desafio. Muita gente ali no chat agradecendo a oportunidade, né, trazendo um reforço tão positivo, enfim, para o Gustavo e para o Samon. Então é isso, vamos encerrando, são 9 horas, muito obrigado pela presença de todos vocês, de todas vocês, pela paciência, né, de ter enfrentado aí, né, as invasões, Nina, que ficou na retaguarda ali, cumprindo com um papel importante, Dedé, Marcinha, Liese, Marina, dos cafés, Bia também, Bernardo e meu pequeno baobá, eu botei meu telefone, me procurem ali,
para a gente pensar num café com Paulo Freire e Baobá. Quem levantou a mão, que eu não vi? Levantou e baixou? Foi... Eu tentei levantar, eu queria procurar os GIFs aí, não consegui. Beijos para vocês todos, então, até a próxima. Tchau. Depois a gente tem que ver como é que nós vamos fazer com a gravação, se a gente vai editar, enfim, depois nós temos que pensar nisso, Nina, para poder colocar no canal. Tá bem. Se a gente vai editar e cortar essas invasões, o que a gente vai... Como é que nós vamos definir isso, né? Eu não sei ainda. Não sei o que vocês acham. Eu acho que a gente pode debater no nosso grupo e ver o que a maioria pensa ser conveniente, né? Tem que ver o que corta também de falas, né? Se não tira trechos importantes do Gustavo e do... Enfim, para a gente também não deixar uma coisa, né, muito cortada. Vamos ter que ver como é que a gente resolve isso. Então tá. Beijos. Tá ótimo. Beijo. Boa noite. Beijos.